Viagens sem nomes, um relato de um casal em aventura pela Ásia. Por João Miranda e Ana Monteiro. Olá, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Clube de Grândola e sejam bem-vindos a mais uma edição do Viagens sem nomes. Olá a todos, é verdade, no próximo quarto de hora vamos andar por aqui a contar as nossas histórias desta última semana. E antes de começarmos, devemos então pedir desculpas aos nossos ouvintes, porque a semana passada tivemos um pequeno descuido e enviamos o programa errado. Ou seja, não foi para o ar, mas pronto, acontece, prometemos ter mais cuidado na próxima vez, mas vamos ao que interessa. Ana, começa lá então a contar como foi a nossa semana. Deixa-me só dizer mais uma coisa antes de começar então a nossa semana, lembrar que vão poder ouvir o programa da semana passada a seguir a esta edição. Por isso hoje há então viagens sem nomes em dose dupla. Passando então à nossa semana, começou ainda em Bangkok. Como vão ter a oportunidade de conferir a seguir, tivemos muito azar na semana que passou e decidimos então ficar uns dias por Bangkok. Ficamos num hostel brutal e extremamente barato, com pequeno almoço incluído. Pagávamos por dia 5 euros cada um e tinha uma cama de casal em dormitórios, algo que nunca tínhamos visto. Sim, e nós, como é óbvio, demos umas voltas pela cidade, pela capital da Tailândia, e no primeiro dia custou a perceber como funcionavam os transportes. Nós já sabíamos que os táxis são baratos, no geral, mas é se usarem o taxímetro, coisa que os taxistas daqui de Bangkok se recusam a fazer se forem fazer distâncias curtas. Oferecem um preço muito subvalorizado e quando nós dizemos que não, eles simplesmente recusam-se a levar-nos. A outra alternativa é apanhar os famosos tuk-tuk, mas estes também se aproveitam muito dos estrangeiros. Só que estes fazem de outra proposta, até pode ser barato, mas temos que parar numa zona de comerciantes, ou seja, eles têm um acordo com eles. Eles até têm um cartão em inglês a explicar como tudo funciona. Nós só temos que chegar lá e fingir que estamos interessados e eles dizem-nos mesmo isto, fazer algumas perguntas aos comerciantes e eles automaticamente ganham um vale de 5 litros de gasóleo. Exatamente, mas nós não quisemos fazer isto e acabamos então por ir de metro, então o Skytrain, que é outro dos transportes muito parecido com o metro, mas no ar, e não percebemos logo à primeira, mas pronto, lá nos entendemos e chegamos então ao destino. No primeiro dia fomos então visitar o templo Wat Po, conhecido também pelo templo do Buda reclinado. Isto precisamente porque tem um enorme Buda deitado numa das salas do templo. É um templo então budista, mas não é muito velho, acho que foi construído há uns 200 e tal anos atrás. Foi aqui também que surgiu a massagem tradicional da Tailândia, a famosa massagem. Foi a primeira escola desta disciplina e que ainda hoje está no ativo, sendo que é possível então ao visitante levar uma massagem. O povo tailandês é muito conservador e nestas situações é fácil de percebê-lo, tendo em conta que há muitas pessoas a serem barradas e nós vimos muita gente a ser barrada neste templo por estarem demasiado sexys. E isto é mesmo o que os seguranças dizem quando estão à porta a dizer too sexy, too sexy. Depois fomos dar uma volta pela Chinatown, onde há milhares de sabores gastronómicos a experimentar e foi o que nós fizemos e acabámos por almoçar por lá. Outra das nossas atividades foi a visita a uma exposição do Sebastião Salgado no Centro de Artes de Bangkok. Nós fizemos um post na nossa página do Facebook, onde falamos precisamente sobre isso, sobre o quanto nos sentimos impressionados com a atividade cultural em Bangkok, porque não é só turismo sexual ou noturno, como muita gente pensa. Esta foi uma das coisas que nos levou então a ter esta opinião, porque nós passamos pelo local onde estava a exposição deste fotógrafo brasileiro, muito por acaso. Vimos então anunciada a exposição e por curiosidade quisemos ir ver quanto custava, pois muito bem, era então grátis, não havia qualquer preço. Nós ficamos muito contentes, principalmente eu, porque conheço muito bem o seu trabalho e sou uma grande fã. Quando saímos desta exposição, cruzámos-nos com um dos mercados noturnos, um dos muitos mercados noturnos que há nesta cidade, onde se pode encontrar muito comércio, música ao vivo e, claro, a comida tailandesa.
nessa mesma noite nós decidimos ir ao jazz. Isto depois de ouvirmos falar de uma vertente que era uma vertente recorrente aqui em Bangkok, o jazz. Isto foi outra das coisas que nos impressionou a nível cultural e claro, tínhamos que experimentar uma casa destas. A primeira impressão que aqui tivemos quando chegámos a este clube de jazz foi que não havia muita gente estrangeira e isso surpreendeu-nos logo porque estávamos à espera de encontrar um local turístico. O sítio era um bocado caro, só deu mesmo para uma bebida para cada um, mas a música estava boa e nós gostámos muito deste bocadinho. Depois viemos a descobrir que havia muitos clubes de jazz na cidade de Bangkok e todos com música ao vivo todos os dias. Nós achámos isto realmente muito impressionante. Depois há a outra parte, aquela que normalmente toda a gente conhece em Bangkok e falamos então do turismo noturno e sexual. Há uma zona em Bangkok conhecida pelo Red Light District. A Patapong, não é? A Patapong, exatamente. Assim como como também há esta zona também em Amsterdão, que é mais conhecida por ser mais perto do nosso país. Nós não podíamos deixar de lá ir e fomos lá beber então umas cervejinhas. Aqui portanto, aquilo tem por lá um mercado noturno e nós decidimos então também ir dar um passeio para ver o comércio por esse mercado. Enquanto estávamos a andar, estávamos também a ser abordados pelos porteiros ou angariadores de clientes a proporem-nos para assistir a um pussy show. Portanto, eles só nos diziam Ping Pong Pussy Show e os nossos ouvintes não devem estar a perceber o que isto quer dizer, assim como nós também não estávamos ao início. Só ao fim então de um bocado é que o João juntou 2 mais 2 e chegou à conclusão que Ping Pong Pussy Show é uma demonstração de mulheres a atirar bolas de ping pong pelo próprio sexo. É uma loucura só de pensar nisto, mas é verdade. Existem variadíssimos espetáculos bizarros deste género. Este foi um dos que mais nos marcou. Nós ficamos muito curiosos, mas acabamos por não ir. Mas não é só isso que se pode encontrar nesta zona. Não faltam as casas de strip, as discotecas e bares, como é óbvio, onde se encontra gente do Oeste, muita gente do Oeste, com o propósito de se divertir. É incrível a quantidade de bares que dizem que estão em happy hour, mas estão em happy hour a toda a hora. Eu fartei-me de rir quando se sentaram lá 2 rapazes e o empregado disse-lhes que aquela era a happy hour. Eles ficaram muito contentes, a pensar que tinham tido uma sorte, e ao lado deles estava uma placa que dizia que happy hour era desde que o bar abria até fechar. Foi hilariante. Outra coisa que se vê muito é as famosas Ladyboys e os espetáculos das drag queens. Ladyboys, para quem não sabe, são travestis ou transexuais que se vê com bastante frequência aqui na Tailândia. São também conhecidos alguns por she-male. Isto por aqui é um país muito conservador. A boa educação é muito importante. É uma ofensa não dizer obrigado, por exemplo, ou copo com cano, como eles dizem. É má educação apontar para os pés, cumprimentar só mesmo com a mão direita, porque com a mão esquerda é onde eles limpam o rabo quando vão à casa de banho. As mulheres não estão autorizadas a tocar nos monges. Enfim, há assim uma série de regras que cumprem um protocolo social, assim como nós temos as nossas. Mas, curiosamente, nesta questão da homossexualidade e transexualidade, eles lidam muito bem. Inclusive, vê-se muitas ladyboys em postos de trabalho a lidar com o público e eu acho isso muito bom e muito importante. Sim, e algumas ladyboys são mesmo bonitas. E muitas vezes é difícil dizer que outrora já foram homens. Aliás, é bastante recorrente ver mulheres bonitas aqui na Tailândia. Mesmo as meninas crianças são a coisa mais fofa que se pode ver. Têm uns traços muito, muito bonitos. Mas voltando à noite então em que estávamos no Red Light District, é realmente interessante o à vontade com que as ladyboys se sentem na rua e também se vê muitos homossexuais, mas só homens. Não parece que uma mulher gay ou transexual seja tão bem aceito pela sociedade. Apesar de liberal, não deixa então de ser machista. Concordo. E pronto, lá fomos, lá bebemos as nossas cervejitas, lá num barzinho que a gente até viu lá uma placa onde diziam que estavam à procura de staff. Nós tentámos a nossa sorte, a ver se ganhávamos umas coroas durante uma semana ou 2, mas nada feito, só aceitavam mesmo tailandeses.
Depois fomos até ao hostel, mas não antes sem fazer aquilo que melhor se sabe depois de algumas cervejas, que é comer. Pois foi, não resistimos a uma bela perna de frango frito, que por aqui se vê muito e que custa cada uma à volta de 40 cêntimos. É bastante interessante a quantidade de comida de rua que se pode encontrar então em Bangkok. Uma moda que está a pegar em Portugal, mas com outro conceito, um conceito mais fancy, mais chique. E além disso, não é qualquer um que pode montar uma barraquinha com umas cadeiras e fazer comida para o pessoal. Aqui é possível fazer isso e come-se muito bem e barato nesses sítios. Mesmo em sítios onde o capitalismo está bem inserido, com espaços como o McDonald's e essas coisas todas, é possível encontrar estas barraquinhas. Portanto, a globalização do capital ainda não venceu por estes lados, no que respeita então a este assunto. Mas sim, temos-nos dedicado ou deliciado muito com a comida tailandesa. Agora nós já estamos noutro sítio, não estamos mais em Bangkok, no sítio onde estamos está cheio de gente de todo o mundo e temos tido refeições assim mais internacionais. Mas enquanto estávamos em Bangkok, fartámos de comer nestas barraquinhas, como diz a Ana. Dá para comer uma boa refeição, por 1,20€ ou 1,5€. E foi nestes sítios que nós começámos também a dar os nossos primeiros passos neste grande monstro asiático que é a água desconhecida. Foi impossível de resistir, a verdade é essa. Estava uma grande brasa, um calor daqueles a roçar os 40 graus e nós não tínhamos água. E num destes sítios serviram-nos um belo copo de água a cada um com gelo. Nós decidimos arriscar tudo e bebemos. Queremos acreditar que aqui na Tailândia não é tão perigoso como nos países onde estivemos e está tudo bem, não se passou nada. Exatamente, foi impossível de resistir a este copo de água com aquele calor, até brilhava aos nossos olhos. Nestes locais de comida de rua é bastante recorrente ver também um prato que é o Pad Thai, que é um prato muito famoso na Tailândia e que nós depois aqui então no Norte, onde estamos agora, aprendemos a confeccioná-lo. Foi uma demonstração muito interessante, onde o Pad Thai foi cozinhado ao lume de uma fogueira com um grande wok. E onde depois a comida é mexida com 2 paus grandes tirados de um coqueiro, feitos de um coqueiro. A receita é simples, mas muito boa. Leva alguns legumes, como couve e rebentos de soja, a fritar e depois juntam-se então os noodles feitos de massa de arroz, não é os noodles que estamos muito habituados a ter em Portugal. E leva também, portanto, umas especiarias por cima. No final, como é óbvio, fartamos-nos de comer. Pronto, como a Ana disse, esta refeição já foi feita no norte da Tailândia, onde nós estamos neste momento. É uma pequena vila que está a 30 minutos da fronteira com a Birmânia e a 4 horas da cidade de Chiang Mai. Nós, para virmos para aqui, foi de comboio, onde fizemos 12 horas num comboio noturno, precisamente até Chiang Mai. Depois o plano era, quando chegássemos, apanharmos então um autocarro até esta aldeia ou vila, ou como lhe queiram chamar, que se chama Passanhoi. Mas quando chegámos lá, à estação dos autocarros, deviam ser umas 9 da manhã, disseram-nos que não havia bilhetes. Aliás, havia bilhetes, mas era só para as 5 da tarde. Isto resultou numa valente seca lá na bus station, mas pronto, nós entretemos-nos a ver uns filmesitos no computador e a jogar às cartas e pronto, lá foi passando o tempo. E foi aqui então que encontramos o nosso workaway e ainda bem que assim foi, porque já estávamos a gastar algum dinheiro a mais do que aquele que tínhamos estipulado. Pois, ainda bem que tocas neste assunto do dinheiro, porque eu acho importante que as pessoas saibam o quão caras são as taxas cobradas pelos bancos. Isto é ridículo e não é só o nosso banco que pede a comissão, como é óbvio os bancos daqui também querem alguma coisa. E só para terem uma noção, se levantarmos 200 euros podemos ficar sem uns 15 ou 20 euros. É um absurdo. Mas pronto, continua lá o teu raciocínio, Ana.
Sim, como eu estava então a dizer, o dinheiro é bastante importante, mas nós também estávamos a precisar disto, de descanso do campo, onde estamos então uma casa humilde. O dono é um homem que não é tailandês, é do Alasca, nos Estados Unidos da América, mas já cá está, já se encontra aqui na Tailândia há uns 20 anos. Logo quando chegamos, levamos uma garreia, porque devíamos ter chegado de dia e não de noite, porque como era de noite, nós podíamos nos perder pelo caminho, e assim ele teve que nos ir buscar. Ele é assim um homem um bocadinho complicado. É um bocadinho complicado e ciumento. Quando nós vamos ajudar o vizinho aqui na quinta dele, ele não reage muito bem. Além disso, é um homem que precisa de muita atenção. Ele deve ter uns 60 anos, acho eu, e é impressionante como um homem desta idade às vezes parece uma criança. Mas isto não tem impedido de gostar bastante de estar aqui, principalmente porque estamos aqui com gente de todo o mundo e temos feito bons amigos. Temos estado com gente do México, dos Estados Unidos, de França, Espanha, Alemanha, Roménia. Temos tido uma vida tranquila. A Ana tem aproveitado para fazer o yoga, temos lido os nossos livros, fazemos festas à gata aqui da casa. Enfim, está-se bem aqui no campo. Sim, está-se muito bem. Aqui há também muita gente vegetariana e vegan, inclusive o dono da casa. No início pensamos que ele não comia só carne e peixe, mas pelos vistos ele também não come tudo o que tem origem animal. Nós, como não sabíamos, compramos uns ovos para o nosso pequeno almoço. Ele descobriu e disse que preferia que nós não cozinhássemos os ovos dentro de casa, mas como é óbvio, nós não íamos mandar 10 ovos para o lixo, então decidimos cozê-los às escondidas e comê-los fora de casa. Esta casa é então uma casa muito simples, não tem duche quente, mas também não é um problema agora porque está muito calor. Por estes lados continua a haver muitos mosquitos, mas a nossa cama por acaso tem uma rede mosquiteira, o que ajuda muito o problema. Portanto, aqui o nosso trabalho, em troca da dormida e da comida, nós temos feito algum trabalho doméstico, não tem passado disso. Eu tenho estado a arranjar o telhado, ou a tentar arranjar o telhado. A Ana tem limpado a casa, apanhado algumas folhas do jardim. Pronto, nada de muito interessante o trabalho, mas está-se bem. Temos tido também... Temos ido às vezes ajudar o vizinho, como eu já disse. À conta disso, eu ando com algumas bolhas nas mãos de cortar lenha e essas coisas. Este vizinho é um local, é mesmo daqui, desta vila, já mais velho, que gosta muito de contar as suas histórias, no inglês assim meio arranhado. Fuma os seus cigarros enrolados em folha de bananeira e gosta muito da pinga, como se costuma dizer. Nesse dia que estivemos a cortar a madeira, ele fez-nos um refresco sem álcool, um refresco de limão com mel, e meteu sal também, curiosamente, que estava bastante bom. E aqui foi também o primeiro sítio onde o João andou numa scooter. Queres contar a história, João? Sim, posso contar. Foi um bocado forçada esta minha experiência. Havia um senhor que parecia que tinha uns 200 anos, que teve um furo na bicicleta e que precisava que o levassem a casa. Ao início, quem lhe ia dar boleia era a Cláudia, uma rapariga que está aqui connosco, mas que é do México, mas o senhor estava a esticar um pouco a corda com ela e estava a tocá-la, estava-lhe a tocar um pouco demais. Então lá fui eu. Acontece é que o senhor estava um bocado aflito para fazer xixi e decidiu fazê-lo na mota. Enfim, se calhar acontece a toda a gente que anda de moto comigo, por isso prepara-te. Exato, são coisas que acontecem, acho que não a mim, ou pelo menos espero eu. Aqui nos tempos livres temos dado umas caminhadas, há um lago aqui próximo e à tardinha é bom ir lá espreitar o pôr do sol. À noite, o pessoal daqui gosta de se mandar às aguardentes. Eles dizem que aquilo é whisky de arroz ou de banana, mas aqui o João diz que aquilo são aguardentes feitas desses frutos. Portanto, as noites são passadas a ouvir o dono aqui de casa e o vizinho a tocar e a cantar, não muito bem. Não muito bem, não. Mas tem sido divertido. Pronto, Ana, acho que chegámos ao fim do nosso tempo.
Sim, acho que sim, já foi tudo contado, mas para a semana havemos de ter mais aventuras para vos contar, com certeza. Não se esqueçam de acompanhar a nossa página em www.facebook.com/viagens sem nomes, 100 100 é um número. Quase todos os dias nós metemos lá as nossas novidades. Até para a semana.